Nosso assunto hoje é bullying e quem vai explicar sobre isso é a nossa psicóloga. Mas é uma alegria, queria lembrar que ontem nós estivemos reunidos com os nossos colaboradores que fazem parte do grupo da coordenação da escola, né, que estudaram também esse tema da educação emocional, que é uma forma da gente saber entender e combater melhor o bullying. Quando nós sabemos controlar as nossas emoções, ter o domínio sobre as nossas emoções, a gente também acaba sendo mais respeitoso com os outros, né? Entender nossas emoções, trabalhar bem as nossas habilidades emocionais, reconhecer quando alguém está triste, quando alguém precisa de um tapinha de ânimo, né? De uma palavra de incentivo, isso é muito bom. E também, claro, saber conter a nossa raiva, saber conter o nosso ódio, nosso desejo de vingança, que às vezes vem por bobagens, né? E a gente acaba sendo uma pessoa, às vezes, que atrapalha, é um obstáculo ao caminho do outro, porque não sabe lidar bem com as suas próprias emoções, né? Então, os professores estão aprendendo sobre isso, vão ter um programa de trabalho para entender melhor vocês. Isso foi trabalhado ontem. Então, imagina, é um investimento que o colégio faz em preparar os seus profissionais para poder entender e poder formar melhor vocês como bons cidadãos, respeitosos, éticos. Todo mundo tem a sua dignidade, merece ser respeitado, merece o nosso amor. Isso é uma coisa básica da nossa educação, tá bem? Isso faz parte do nosso compromisso pela paz. A gente se vê semana que vem? Hoje vamos falar de um assunto que não é brincadeira. O assunto de hoje é bullying. Bullying, palavra estrangeira que se origina da palavra bully, valentão, brigão. Não tem um nome traduzido para a nossa língua, mas é entendido como uma briga, uma ameaça. É um comportamento muito errado de crianças e adolescentes que ameaçam, ignoram, discriminam, colocam apelidos maldosos em outras crianças e adolescentes. Luísa, de que forma você acha que ajuda a falar sobre bullying? Eu acho que falando sobre o bullying ajuda as pessoas a saberem como reagir a isso. Tipo, saber quem contar sobre o que ela sofre. Rafid, por que devemos falar sobre bullying na escola? Para evitar situações ruins para os alunos e constrangedoras. E também devemos fazer isso para ter um melhor desempenho com os alunos. Rebeca, você sabe identificar um caso de bullying? Sim, eu sei identificar porque algumas pessoas elas ficam falando assim: ai, como você é chata, então tem como identificar. Marcela, você sabe o que é bullying? Sim, é quando uma pessoa agride a outra falando coisas negativas sobre ela. Biava, de que forma você acha que ajuda a falar sobre bullying? Eu acho que falar sobre bullying é importante para conscientizar as pessoas que não é algo muito legal se praticar e que ofende muito a pessoa que está levando preconceito por causa do bullying. E dependendo do nível, a pessoa pode ser presa, então realmente não é o certo a se fazer. Ana Luísa, você acha importante falar sobre bullying na escola? Sim, eu acho importante, porque quanto mais a gente discute sobre o assunto, mais a gente pode se defender e saber lidar com essa série de problemas que o bullying traz pra gente. Doutora Fabiane, obrigada por participar do nosso programa, o Circuito Interno de TV. Difícil conhecer alguém que nunca ouviu falar sobre bullying, não é mesmo? Verdade, Sofia. O bullying é um tema muito estudado e muito comentado na sociedade, porque é um problema muito grave realmente. Ele precisa ser conhecido e combatido. Aqui no Centro Educacional Menino Jesus, nós temos um projeto sistematizado desde 2017, trabalhando com crianças e adolescentes desde a educação infantil, justamente para trazer a importância do respeito ao próximo, do respeito às diferenças, e para evitar qualquer tipo de discriminação. Doutora Fabiane, bullying é uma brincadeira?
Júlia, bullying não pode ser considerado uma brincadeira. O bullying é algo ruim, é algo que traz sofrimento para as pessoas, é algo que não pode ser confundido nunca com uma brincadeira. Porque no bullying, né, uma pessoa está sendo agressiva, uma ou outras pessoas, né, mais pessoas estão sendo agressivas e elas estão com atitudes ofensivas para aquela vítima. Então isso não pode ser brincadeira, porque gera sofrimento, né? Então é algo que a gente precisa realmente combater. Não, jamais pode ser confundido também com um conflito, porque num conflito, numa divergência, né, você pode discordar de um amigo, você pode dizer para ele algo que você não gosta, né? Isso não é bullying. Você colocar limites, né, no relacionamento que você tem com seus amigos não é bullying. Então, conflito, divergência, brincadeira não pode ser confundido com bullying. Doutora Fabiane, como as crianças reagem ao bullying? Sofia, as crianças reagem de maneira muito negativa ao bullying. Elas se afastam dos amigos por medo de humilhação, elas não querem mais vir para a escola, às vezes querem trocar de escola, têm receio de falar sobre esse assunto também, né? E não só a vítima que sofre o bullying, como as testemunhas também, elas também ficam com esse receio, né? E as crianças podem adoecer, podem entrar numa tristeza tão profunda que vira uma depressão, pode adquirir um transtorno de ansiedade, né? Uma ansiedade tão alta que vira uma doença e ela não consegue lidar bem com isso e precisa de um tratamento. Então, os efeitos são muito negativos, por isso a gente precisa combater o bullying. Por que as pessoas fazem bullying? São vários os motivos que levam uma pessoa a praticar o bullying. Problemas emocionais não resolvidos. A pessoa não sabe expressar os seus sentimentos, os seus pensamentos e não se relaciona de maneira adequada por isso. Por insegurança, também pode ser um motivo, ela esconde os seus pontos fracos agindo dessa maneira. Um outro fator é a relação com a família. Ela pode receber pouco afeto, ela pode receber maus tratos em casa, a forma que as pessoas se relacionam com ela no ambiente familiar pode ser de pouco afeto e isso traz esse comportamento, essa forma de agir com os outros também, né? E um outro ponto seria a necessidade também de ser admirado, né? A necessidade de se sentir popular na escola ou no ambiente. Ele acha que dessa forma ele vai ser popular, só que essa pessoa está enganada, ela não sabe se relacionar e ela também precisa de ajuda. Como nós podemos acabar com o bullying? O bullying tem solução? Nós podemos combater o bullying entendendo a sua gravidade, sabendo o conceito, diferenciando de conflito e de brincadeira, entendendo que é algo que precisa ser combatido. Outro ponto importante que ajuda para a gente eliminar o bullying, ou pelo menos reduzir, né, a sua prática, é quando a gente desenvolve as nossas competências socioemocionais. O que é isso? Desenvolver o autoconhecimento, o autocontrole, a empatia, a assertividade, né? Então são pontos importantes que nos ajudam para que a gente se relacione melhor com as pessoas. Se eu me relaciono melhor com as pessoas, se eu respeito, se eu não discrimino, eu consigo estar num caminho que vai contra a prática de bullying, né? Outro ponto importante é a busca de ajuda, pedir ajuda a pessoas confiáveis. Nós temos que fazer isso, confiar, seja na escola, seja em casa ou num amigo, alguém a gente precisa confiar que vai nos ajudar. Nós não precisamos ficar sofrendo com essas situações que ocorrem no nosso dia a dia. Na escola, a quem pedir ajuda? Aos professores, orientadores educacionais, coordenadores, adultos de sua confiança. O serviço de psicologia também está à disposição dos alunos para qualquer momento vir conversar, poder desabafar, expressar o que está sentindo. Doutora Fabiane, o que é assertividade? Júlia, assertividade é uma forma habilidosa de a gente expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas necessidades, ou seja, aquilo que a gente quer ou que a gente não quer para as pessoas, né?
Então, a assertividade ela é uma das habilidades sociais. Nós temos que desenvolver muito as nossas habilidades sociais para a gente conseguir se relacionar bem com as pessoas. Quando a gente está falando de bullying, que relação tem a assertividade com o bullying, né? As pessoas precisam desenvolver mais a assertividade para conseguir colocar mais limites, para dizer não naquilo que ela não gosta, né? Para ela conseguir respeitar os seus próprios direitos, mas sem ofender o dos outros. Porque quando a gente estuda sobre assertividade, a gente aprende um pouquinho sobre os estilos de comunicação que as pessoas têm. Algumas são mais passivas, engolem sapos, não falam nada, não respondem a nada, mesmo que ela não esteja gostando de determinada situação. O agressivo, ele faz o quê? Ele é impulsivo, ele não se controla, ele fala o que vem à mente, ele agride as pessoas, ofende com algumas poucas palavras. Eu odeio falar com aditivo. De mim. De mim. Poxa, garota, olha pra onde anda. E o assertivo, ele não deixa de falar o que ele pensa, mas ele também não agride o outro. Então ele fala de um jeito adequado. Odeio falar muito comigo. Ei, toma mais cuidado da próxima vez. Né? A assertividade é a forma adequada de eu me relacionar com as pessoas, expressando aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, sem necessariamente ofender aquele outro que eu estou me relacionando. Doutora Fabiane, obrigada por participar do Circuito Interno de TV e a sua mensagem final agora. Sofia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado do programa do Circuito Interno de TV, falando para todos os nossos alunos. E o mais importante é, os alunos precisam se sentir seguros na nossa escola. Chega de bullying, não fique calado. Bom, galera, esse foi o nosso circuito sobre bullying, um assunto muito sério. Esperamos ter esclarecido suas dúvidas. Eu sou a Júlia. E eu sou a Sofia. E nós fomos repórteres por um dia para o Circuito Interno de TV!